É completamente normal sentir um pouco de ansiedade, sentir um pouco de medo antes do parto. Mas você sabia que esse medo do parto pode atrapalhar o processo, dificultar o trabalho de parto e até mesmo aumentar a dor? Mas pode ficar tranquila, porque nesse vídeo eu vou ajudar você a mudar essa situação, perder o medo do parto e assim ficar mais tranquila e ter uma experiência de parto mais calma e mais confiante. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e professora de preparação para o parto, e a gente vai começar esse vídeo falando um pouco sobre o fato de que o medo do parto é um medo diferente, é um medo cultural. Então a gente tem o medo cultural e o medo biológico, o medo que tem raízes biológicas. Então, por exemplo, o medo que a gente sente de cobras, de aranha, são medos que têm uma raiz biológica, que são medos instintivos, ou seja, são medos que te protegem de alguma coisa perigosa. Já o medo do parto é um medo que vem depois de a gente aprender alguma coisa. Então, porque as pessoas falam sobre o parto como algo negativo, algo doloroso, algo muito difícil, algo muito complicado, as mulheres aprendem que o parto é assim e é claro que elas vão ficar com medo de passar por um processo que é descrito desse jeito. E eu, por exemplo, quando fiquei grávida pela primeira vez, eu tinha pavor de parto normal. E eu sei que muitas mulheres têm também. Algumas mulheres têm mais medo, outras têm menos medo, mas eu acho que é muito difícil, muito raro, uma mulher que não tem nem um pouco de medo, uma mulher que se sente 100% plena e confiante para passar pela experiência. Então esse é o primeiro passo para você perder o medo, entender isso, entender que o medo do parto é um medo cultural e não biológico. E a segunda coisa que você precisa entender é que o medo do parto, mesmo não sendo biológico, mesmo sendo cultural, ele impacta a fisiologia e a biologia do processo de parto. De forma que quanto mais medo você sente, mais difícil, mais dolorido é o seu trabalho de parto. Isso por conta dos hormônios que são liberados durante o processo, então todo o processo de parto normal é controlado por hormônios. E naturalmente, os hormônios que regem o processo de parto são a ocitocina e as endorfinas. A ocitocina sendo o hormônio que faz o útero contrair e as endorfinas que são as substâncias que ajudam a mulher a se sentir bem durante o processo e a sentir menos dor, menos desconforto das contrações. Só que quando você sente medo e quando você fica ansiosa e quando você gera tensão durante o parto, outros hormônios também são liberados, os hormônios do estresse. E os hormônios do estresse, eles vão atrapalhar esse processo, eles vão aumentar a sensibilidade da mulher à dor e vão deixar o processo mais doloroso, mais difícil e mais complicado. Em 2021, foi feito um estudo na cidade de Santos, no estado de São Paulo, que verificou que 31% das mulheres tinham medo intenso do parto. E nesse mesmo estudo eles falam o seguinte: o medo intenso do parto é capaz de promover alterações fisiológicas no organismo materno, como aumento da pressão arterial, prolongamento da fase ativa da dilatação cervical, maior risco de pré-eclâmpsia, parto prematuro, cesariana de emergência, parto vaginal operatório, depressão pós-parto, baixos índices de amamentação e maior admissão do recém-nascido em unidades de terapia intensiva. Então, olha só o quão grave pode ser o impacto negativo do medo de parto no processo. Bom, e agora que você sabe que o medo do parto ele é cultural e que ele atrapalha o processo, chegou a hora de você aprender mais sobre o parto normal, aprender quais são as fases, o que você pode esperar de cada fase, como que o seu corpo funciona, entender a dor do parto que é tão famosa, né? De onde vem essa dor que as pessoas têm tanto medo, como que ela é gerada, como que o seu corpo gera essa dor e principalmente o que você pode fazer para diminuir essa dor, para diminuir esse desconforto. Então, por exemplo, a dor do parto, né, que é um dos elementos mais temidos pelas mulheres. Quando você for aprender sobre o parto normal, você vai tentar entender da onde vem essa dor. Ela é tão forte assim mesmo, como eu acho? Eu tenho realmente motivo para sentir tanto medo assim dessa dor? E aí provavelmente você vai entender, ok, essa dor ela é assim, tá, eu posso fazer isso daqui para sentir menos dor, tá, então não é tão ruim assim como eu pensava, entendi, vai ter um momento de pausa. E aí depois que você aprender mais sobre o parto, sobre o que te gera medo, você vai mudar o seu foco. Esse eu acho que é o recado mais importante desse vídeo, mudar o foco do medo. Então, por exemplo, no caso da dor, né? Se você tem muito medo da dor do parto, você já vai ter ali aprendido, né, sobre ela, aprendido como é, o que você pode fazer, e aí você vai pôr o seu foco não na dor,
né? Não nisso que te gera o medo. Você vai pôr o seu foco em tudo que você pode fazer antes e durante o parto para se sentir o mais confortável possível. Você vai colocar o seu foco nas ferramentas de alívio da dor. Você vai colocar o seu foco no seu preparo emocional, já que agora você aprendeu que o seu preparo emocional tem um impacto nos hormônios que são liberados e, consequentemente, na sua sensibilidade à dor. E quando você faz isso, quando você põe o seu foco nessa outra parte, né, no oposto do seu medo, o que acontece? Você gera imagens de você no parto se sentindo confortável, se sentindo bem, se sentindo positiva. Então preste atenção nos seus pensamentos sobre o processo, preste atenção na sua mente e sempre que você se pegar pensando em algo que você tem medo, tente mudar o foco para algo positivo em relação àquilo. E outro passo muito importante é você interagir com histórias de parto positivas, interagir com relatos de parto positivos e aprender com esses relatos, aprender com essas histórias o que você pode fazer para que a sua experiência também seja positiva, para que a sua experiência também seja boa. E evite interagir e ler histórias ruins, histórias de parto traumáticas, porque essas histórias não vão ajudar você a se sentir bem, não vão te ajudar a se sentir tranquila. Então o momento da gravidez, o momento da gestação não é um momento para você ficar aprendendo tudo que pode dar errado no parto e para você ficar lendo e interagindo com histórias ruins e histórias negativas. E por último, outra coisa que você pode fazer para perder o medo do parto é ouvir áudios de meditação guiada, ouvir áudios de relaxamento específicos para a gravidez e para o parto. Aqui no meu canal eu tenho uma playlist de áudios desse tipo, mas especificamente eu quero sugerir para você o áudio de afirmações positivas para o parto, que é um áudio que vai ajudar você a cultivar esse tipo de pensamento que gera essas imagens positivas, que gera essas imagens de tranquilidade, de calma na sua mente, para sua mente entender que o parto é um processo bom, é um processo saudável e ajudar você a eliminar um pouco desse medo e ganhar mais confiança. E agora eu quero muito saber de você se esse vídeo te ajudou, ou se pelo menos ele iluminou um pouco do caminho que você pode seguir para ficar mais confiante, para perder o medo e para se sentir mais segura com relação a passar por essa experiência. Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber. E na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o meu curso de preparação para o parto, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.